Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos começar agora o segundo bimestre. Então, iniciando o conteúdo do segundo bimestre, a gente vai ter aí matemática financeira. Então, como é que a gente vai proceder aqui? Na matemática financeira, a gente tem aqui então a introdução. O estudo é o desenvolvimento da matemática financeira e estão vinculados ao sistema econômico. Então, sempre que você ouvir matemática financeira, sempre vai estar vinculado ao sistema econômico, como uma porcentagem, lucro, acréscimo, decréscimo, entre outros. Certo? Então, aqui, porcentagem. Então, 7%. A gente lê 7%, porque aqui é o sinalzinho de porcentagem e logo o número 7. Para a gente representar sempre que você vê uma porcentagem, isso quer dizer que esse 7 está dividido pelo 100. Então, a razão centesimal seria 7 dividido por 100. Por isso que a gente se fala 7%, porque é 7 dividido por 100. Então, quanto que seria 7%? 7%, como a gente viu, é a mesma coisa que 7 dividido para 100. 7 dividido para 100 é igual a 0,07. Então, vamos ver aqui quanto é que seria 15%. Então, você tem aqui 15%, mesma coisa que 15 dividido para 100. Você vai andar duas casas aqui com a vírgula. Então, você vai escrever aqui, ó. Você tem 1, 2. Então, você vai colocar esse número após duas casas. Então, vai ficar 0,15. Aqui, você tem 2,9, você vai andar duas casas também com a vírgula. Então a vírgula está aqui, você vai andar essa vírgula duas casas. Então você vai escrever aqui, ó, o 29. Se a vírgula está aqui, você vai andar duas casas. Então uma, duas. Então uma, duas. Então você vai colocar mais um zero e acrescentar uma vírgula. Então, ó, você andou duas casas com a vírgula. Aqui é a mesma coisa, você vai andar duas casas com a vírgula, então você vai repetir o número aqui. Então, 1, 2, 1, 2, vírgula. E aqui embaixo, você vai repetir o valor também. Se a vírgula estava no 5, você vai andar duas casas, 1, 2. Então, nós já vemos aí como é que a gente faz a parte centesimal. Agora aqui, ele vai falar para você o seguinte: escreva sobre a forma de porcentagem os seguintes números. Então, como é que a gente faria? A gente faria o contrário ali. Então, ficaria, se você tem dois números após a vírgula, quer dizer então que esse 96 era 96 dividido por 100, porque ele está duas casas depois da vírgula. Então, eu sei que dividiu isso aqui por 100, porque aqui, ó, se você colocar 1 aqui, 00 dá 100. Então, 96, se você voltar, como a gente fez aqui, se você fazer o caminho ao contrário, você vai obter aqui 96%. E o por último aqui, 0,038. Então, ele andou quantas casas aqui? Ele também andou duas casas. Então, como é que número era esse para que ele andou duas casas e agora ele é 0,038? Então, se ele andou duas casas, então a gente vai escrever aqui, ó, 38 dividido para 100. Se são duas casas, então vamos ver aqui, ó, uma, duas. Então ele era 3,8. Por quê? Porque se você andar duas casas, uma, duas, você vai obter 0,038. Então, fazendo aqui, você vai ficar com 3,8%. Certo? Então, vamos agora aqui, ó, calcular quanto que é 35% de 90. Então, a gente já entendeu que porcentagem é sempre um número sobre 100. Um número sobre 100. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar o 35. Embaixo dele você vai colocar um 100. E vai multiplicar pelo valor que você quer. Então, retomando. 35%, 35 dividido para 100. Se eu quero saber de 90, então vai ser 35 vezes 90.
Então, se você tem um zero aqui e um zero aqui, você pode cortar esses zeros. Então, você vai cortar um aqui e o outro ali. Então, vamos lá. A gente ficou aqui com 35 dividido para 10. Quanto que é 35 dividido para 10? 3,5. E aqui sobrou um 9. Quanto que é 3,5 vezes 9? Então, 3,5 vezes 9 é igual a 31,5. Então, 35% de 90 é 31,5. Vamos fazer outro exemplo aqui agora. 25% de 80%. Então, a gente já sabe que 25 sobre 100 vezes 80 sobre 100. E agora? O que a gente vai fazer aí? Então, vamos lá. Ó, 25 vezes 80 vai ser igual a quanto? A 2.000. Dividido por 100. 100 vezes 100 vai dar... Então, 100 vezes 100 é igual a 10.000. Então, vamos botar aqui 10.000. E agora, como é que a gente vai fazer para dividir esses 2.000 para 10.000? Então, vamos fazer o seguinte. Você vai colocar aqui, ó. Vamos cortar. Cortei um em cima, cortei um embaixo. Cortei um em cima, cortei um embaixo. Cortei um em cima, cortei um embaixo. Então, eu vou ficar com 2 dividido para 10. Quanto que é 2 dividido para 10? Vai ficar 0,2. Se você voltar essa porcentagem aqui, você vai saber que isso aqui é 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 20%. Então, veja bem, a gente tem aqui trabalhando as três, 20 sobre 100, 0,2. 0,2, 20 sobre 100, 20%. Então, a gente descobre aqui que 25% de 80 é 20%. Então, vamos lá para o último exemplo. Então, a gente tem aqui, ó, um comerciante pagou 20% de uma dívida. Então, ele pagou apenas 20%. Sabendo-se que 5.040 corresponde a 35% do restante a ser pago, calcule o valor da dívida total. Então, primeiro a gente tem que saber quanto que corresponde aqui os 35%. Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui uma regra de 3 simples. Então, ó, regra de 3, certo? Então, você vai ter aqui, ó, 5.040 e vai para 35%. E a gente quer saber qual era o valor da dívida total. Então, qual é o valor da dívida total? A gente não sabe. Então, vamos chamar de X. Mas a gente sabe que o valor da dívida total corresponde a quanto? Ao 100%. Então, a gente vai multiplicar aqui cruzado. Então, você vai obter aí 5.000 vezes 100, que vai ser igual a 504.000. Então, vamos botar aqui 504.000. E x vezes 35 vai ser igual a 35x. Então, o 35 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a gente vai fazer a divisão aqui. Então, x é igual a 504.000 dividido para 35. E x é igual a 14.400. Esse é o valor da dívida inicial? Não. Então, a gente agora vai ter que descobrir
qual é o valor da dívida inicial? Esse aqui é o valor que falta para pagar. Então, se ele pagou 20%, esses 144 mil, eles correspondem, ó. Então, vamos agora aqui. 14.400. Se ele pagou 20%, quanto que falta da dívida? 80%. Certo? Então, vamos chamar aqui também de X. Então, a gente quer saber quanto que ele pagou. Então, o tanto que ele pagou. Então, vamos ver lá. Quanto que vai dar aqui, ó? 144.400 vezes 100. Então, a gente vai ficar com 1.440.000. E x vezes 80 vai ficar 80x. Tá, multiplicando, a gente vai passar dividindo. Então, a gente vai ficar com x é igual a 1.440.000 dividido para 80. Dividindo este valor para 80, a gente vai obter que x é igual a 18.000 reais. Então, qual era o valor da dívida inicial? 18.000 reais. Então, por que a gente fez duas contas? Porque, ó, um comerciante pagou 20% de uma dívida. Então, a gente precisa saber quanto que corresponde aos 20%. Sabendo-se que 5.040 corresponde a 35% do restante a ser pago, calcule o valor da dívida. Então, a gente descobriu quanto que faltava para ele pagar. E aí, a gente descobriu qual era o valor da dívida inicial. Ok?